Tornar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e luz a todos vocês, nas quais esses vídeos chegarem até vocês, que eles levem a vocês muita paz e muita luz. Deixa eu só colocar meu celular mudo aqui, que o meu próprio celular está me avisando que tem live, né? Então me deu a notificação aqui agora. Coloquei ele no mudo. Eu quero agradecer a sua presença por estar aqui com a gente. Eu quero agradecer sempre por você nos dar uma chance, a mim e a um grupo de seres, nas quais vocês nos permitem, nos dão uma chance de falar com vocês. Eu só tenho a agradecer por isso. Eu não tenho palavras para expor, né, ou externar minha gratidão. Vocês são muito importantes, muito especiais, todos vocês, todos, sem distinção de pessoas. E eu quero agradecer aos meus amigos que sempre estão me ajudando. Obrigado, gratidão pelas ajudas de vocês para comigo, minha família, para com este trabalho. Eu só tenho a agradecer. Quero agradecer a todos que, independente de qualquer coisa ou situação, esses também estão firmes com a gente, sacrificando o seu tempo, fazendo sacrifícios para acompanhar esses vídeos. Eu sei que cada dia que passa os vídeos ficam mais difíceis de serem acompanhados, está muito complexo as informações. Cada vez mais eu sei que vocês estão sendo mais exigidos a respeito deste trabalho, porque este trabalho não é de fácil compreensão. Tanto que o desapego, o estado de neutralidade, abandonar a religiosidade, eu sei que isso é uma coisa quase que impossível de se fazer, porque vocês não têm noção do que vocês estão fazendo aqui. Vocês simplesmente nasceram, abriram os olhos aqui, você se encontra aqui agora, você não sabe nada sobre você, do que você era ou fez antes de você nascer, você não sabe nada. E você também não tem certeza, você não sabe o que vai acontecer com você após a morte. Isso aí é algo que causa muito medo, muito anseio nas pessoas, e é por este lado que eu entendo o apego das pessoas, né, a todos estes seres. Tá mormaço demais, tá muito mal-estar aqui em Uberlândia. E eu sei que isso causa em vocês, né, um sentimento de solidão, e vocês sentem a necessidade de se apegar, né? E vocês se apegam aí a qualquer tipo de serzinho, fumacinha espiritual, e a coisa mais irracional, né, as pessoas, né, acreditarem, amarem, falarem que ama tanto algo que nunca viu. Porque, eu sinto, cara, ninguém sente nada. As pessoas imaginam, tá? Eu sinto Deus. Não, você não sente, você imagina ele. Porque aí você fica vendo a irracionalidade do ser humano cultuando, né, algo que nunca viu, que não se lembra se já conheceu antes de nascer, que não sabe se vai ter contato sobre isso após a morte. As pessoas vivem no total escuridão. E vocês veem o estado pobre espiritual dos humanos, que são seres que, digamos, eles preferem acreditar em algo que nunca viram, nunca, de forma nenhuma, puderam constatar a sua existência sendo real, mas eles se dobram em joelhos, e eles, de uma certa forma, passou no só tamanho desse pernilongo aí, parece um cavalo. Eles dobram seus joelhos, eles parecem, tipo, se tornam escravos, medíocres espirituais. Não pode se esperar muito de uma civilização que vive aqui, né? E essa civilização, ela é cega. Então, não sabe de onde veio, não entende o porquê está aqui. Tantos problemas, tantos dilemas.
não sabe o que vai acontecer da morte, se vai acabar tudo, se existe vida após a morte. Temos um punhado de religiões, dogmas, religiões dizendo que trazem mensagens lá do mundo espiritual. Por exemplo, uma das aberrações é o kardecismo, né? Pura, digamos, fantasia, né? E as outras que eu vivo falando tudo, né? Tudo faz parte de um grande engodo. E eu entendo, né, que certas pessoas, por elas serem muito limitadas espiritualmente, e eu estou falando de pessoas que podem ter uma sensibilidade hiper mega alta espiritualmente, mas são limitadas. Limitadas no ato do buscar compreender algo muito mais além. Que adianta você ser um super médium, super paranormal e estar preso, aprisionado, seguindo religiões e dogmas, sendo colocado como um capacho ou um escravo? A sua mediunidade não serve para nada, a não ser servir a seres que vão aprisionar outras pessoas por sua culpa, sua causa, e aprisionar a si mesmo, a você. É por isso que eu faço esse trabalho de despertar de consciência cósmica para tentar, estou tentando, não é que eu estou fazendo, porque fazer para uma humanidade como essa aqui é ser muito prepotente, né? A palavra eu vou fazê-los libertar é muita prepotência, né? Você imaginar algo assim, ainda mais para uma humanidade tão pobre espiritual. Mas eu tento e vou tentar, né? Sempre tentar ver se coloco alguma visão um pouco a mais na mente de vocês, uma visão mais coerente. E qual que é a ferramenta para que eu tente isso? É induzi-los a se desprogramarem daquilo que são programados, como todo o apego aqui neste mundo, das coisas deste mundo, essa carência emocional que vocês têm de alguma coisa forte, poderosa, que ama vocês, que vai cuidar de vocês, que protege vocês, sabe? Essa falta de amor próprio que vocês têm com vocês mesmos espiritualmente, é tentar arrancar isso de vocês, tirando a religiosidade de vocês, que é a condição que os coloca de forma miseráveis, aonde vocês passam a serem o quê? Passam a serem pedintes, escravos de seres que vocês nem podem, nem conseguem constatar suas existências. E é aí que entra o trabalho do despertar de consciência cósmica, e este trabalho é ensinar, ou tentar, pelo menos, né? Colocar um pouco mais de luz em sua mente, fazendo com que você venha a questionar isso tudo aqui, tendo ou desenvolvendo mais inteligência, e que você busque na fonte mais correta, na fonte mais preciosa que você tem. A fonte mais preciosa que você tem é se você colocar-se no estado de neutralidade existencial, se você entrar-se no estado de abster-se de religião, todas as religiões. Você tem que se abster-se da religiosidade, da crença, da fé nas religiões ou em seres espirituais. Não é piolho não, gente, é porque meu cabelo tá grande e o bichão aqui, de uma certa forma, tem que rapar esse cabelo. Cabelão que é meio crespão, bichão parece que fica lutando um fio com o outro. E aí coça. E aí o que acontece? Vocês precisam abandonar, né, esse estado de vocês de pedinte. Então vocês têm que abandonar a fé, a religiosidade externa. Quando você aplica isso, mas é sincero e verdadeiro, aí você começa os processos de meditação. E nos processos de meditação é onde você, estando livre, estando neutro e estando totalmente, né, fora da religiosidade, você começa a ter uma comunicação mais eficiente. E aí vem as meditações neutras, as meditações onde vocês irão buscar dentro de vocês, no devido tempo, a verdadeira verdade que está dentro de vocês.
mas isso é limpo de vicissitudes. Ah, eu fumo cigarro, adianta eu meditar? Não. Teve uma pessoa que colocou, eu fumo cigarro, eu bebo cerveja, não sei que ela, vou para Sirius. Não, você não vai, meu amigo, você não vai para lugar nenhum. Na próxima encarnação você está aqui da mesma maneira, pode ter certeza que você não vai para Sirius, você não vai para lugar, as Pleiades, ia para as Pleiades. Não, não vai. Você fuma cigarro, você bebe, você quer. É aquele típico exemplo que a pessoa ela quer fazer o quê? Ela quer colocar o despertar de consciência cósmica dentro da sua conveniência e comodidade. Esses são cartas fora do baralho. Porque, eu fumo cigarro mesmo, eu bebo cerveja, eu medito, e eu vou embora para as Pleiades e vou deixar a família. Não, 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 não. Ou se você não mudar esse seu pensamento, você está no canal errado, tá? Tem outros canais aí para você assistir que eles encaixam melhor na sua forma de pensar, na sua forma pessoal de pensar. E aí o que acontece? Vocês fazendo isso, abandonando as vicissitudes, abandonando a carne. Eu já expliquei sobre a carne para vocês, abandonando as, digamos, vicissitudes, né, drogas, né, chás alucinógenos, abandonando aí as drogas, até a maldita da maconha, tudo isso que se você abandonar isso de verdade, se limpar, não é tipo assim, até uma semana sem fumar um baseado. Não, não. O limpar-se é por muito tempo. Vocês não querem as coisas da noite para o dia, não é verdade? Porque vocês nunca terão. Nunca terão mesmo. Então, é com o passar do tempo e com calma, sem ansiedade, sem pressa, que vocês vão se libertando de tudo isso e vocês vão chegando a um encontro majestoso que é entre vocês e o seu eu superior, que ao contrário do que as religiões espiritualistas e esotéricas ensinam, o eu superior, no que eu falo, não é aquele eu superior mequetrefe fudido deles. Eu falo, é um ser alienígena pertencente a um mundo, a uma raça, a uma espécie de grande poder e de grande interação cósmica. É desse que eu estou falando. Para vocês verem a analogia do videozinho que eu coloquei aí, do Superman de 1978, eu falei 77 no vídeo, né? Fui olhar 78. Aquele Superman interpretado por Christopher Reeve, aquela história naquela versão que eu fiz no último vídeo sobre o sal e o cristal líquido. O sal e o cristal líquido. Eu mostro para vocês ali. Vocês puderam, depois eu coloquei um filmezinho em sequência, analogia, que, por exemplo, né, o Kal-El, o Clark Kent, que é um personagem em 3D, ele retirou-se no seu período de exílio, né? Ele foi na sua missão solitária. Qual que é uma das bases que eu falo para vocês, pessoal? A missão é solitária. É por isso que eu abomino grupos de WhatsApp, grupos de Messenger, grupos de Telegram, grupos de tudo quanto é coisa. Vocês não devem estar inseridos em grupo algum, zero. Zero. Eu tenho pessoas que, sinceridade, tem pessoas que me acompanham tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu acho que tem pessoas que têm problemas mentais. Porque tem pessoas que estão comigo desde 2016, e eu já falei isso 1 milhão de vezes, e essas pessoas estão inseridas em tudo quanto é canal e grupo. Rapaz, é grupo de WhatsApp, Telegram, falou que tem grupo, a pessoa entra. Então, eu já nem dou mais ideia para essas pessoas. Para mim, o que elas falam, para mim não tem mais, eu nem olho mais. Porque para mim eu acho que essas pessoas têm algum tipo de distúrbio ou problema de interpretação, algum problema mental, algum bloqueio mental. Então, assim, para mim, sem discussão, pode falar o que for, me mandar o recado que for, cara, para mim é sempre delete, sempre deletando. É zero até de eu olhar, porque não tem coerência, né? E eu acho que não adianta eu ficar igual um palhaço aqui, ficar falando, e as pessoas agindo da mesma maneira, né? São pessoas que infelizmente não vão a lugar algum. E aí, o que acontece? Eu faço esse trabalho, mostrei ontem como Clark Kent
né? Ele vai na missão solitária, ele vai ficar lá na Fortaleza da Solidão. A Fortaleza da Solidão, ele fica 12 anos aprendendo sobre a si e sobre o cosmos. 12 anos ali, sozinho, na solidão. O que é a Fortaleza da Solidão? A Fortaleza da Solidão é o período que você simplesmente abstém-se do mundo. Falar, eu quero uma vida diferente, eu tenho uma visão, uma perspectiva diferente. É onde você começa a renunciar às vicissitudes do mundo, é onde você começa a renunciar àquilo, você vai matar o velho, né, mentalmente, você vai matar o velho personagem para a chegada de um novo muito mais em expansão. Então, essa é a jornada da Fortaleza da Solidão, né? O que é a Fortaleza da Solidão? É o período que você entra para dentro de si, você começa a fazer as reformas, você começa a abster-se de tudo, todas as coisas que lhe atrapalham, as vicissitudes humanas, os sentimentos negativos, sentimentos de ciúmes, sentimentos de mágoa, ódio, rancor, sentimentos aonde vão fazer você vibrar sempre numa vibração abaixo, e com isso você não vai conseguir sentir ou ver nada. Então é aquele período em que você começa a se reformular. É um período longo, né? É um período onde você está ali conhecendo sobre si realmente, de verdade. Não tem religião interferindo, não tem dogma interferindo, não tem apego nenhum na Terra interferindo. Ali você está se verdadeiramente conhecendo a si. E com isso vão sendo entregues a você muitas informações de teor cósmico que vão além deste mundo, que vai imergir dentro do mar de estrelas. E aí o que acontece? É por isso que eu faço esse trabalho sério, para realmente você mudar. Então, o período da Fortaleza da Solidão é um período onde você entende que o quê? A jornada ela é individual. Não é grupos de WhatsApp, não é grupos de Facebook, não é grupos de Messenger, não é grupo de nada. Eu tenho um grupo no Facebook que eu acompanho. Cara, entenda que é você e nada mais. É uma descoberta de si mesmo, é uma descoberta de você com algo superior que está no universo, que é aquilo que é a sua parte totalitária, que é o do seu eu superior. Mas parece que é muito difícil, né? Às vezes eu fico meditando e fazendo as minhas reflexões, eu falo, parece que é tão difícil essas pessoas verem o óbvio. Parece que é tão difícil verem o óbvio. Parece que são cegas, parece que têm problemas, parece que elas estão amarradas, ou parece que elas são grandes fanfarrões de vida, estão aqui né, pessoas de modismo. Por exemplo, tem certas coisas que eu vou deixando para frente para falar e fazer. Porque, por exemplo, sobre as plantas, rapaz, o que eu fui atacado por senhoras. Muitas máscaras de senhoras caíram. E você vai ver, são todos espiritualistas, adoram um Chico Xavier da vida e o kardecismo, Allan Kardec, adoram aí, né, tudo que é de esoterismo. Esse pessoal desse meio espiritualista, entendeu? Das bugigangas, dos orgonites, essas pessoas, né, hipócritas pra cacete, esse tipo de gente. Então, recebi muitos ataques. Vocês não têm noção tanto de pessoas que tiveram suas contas bloqueadas nos meus canais, que eu fui lá e bloqueei, e nunca mais vai aparecer um comentário seu. Porque, na realidade, quando você toca na ferida dela, que você mexe na comodidade dela, ninguém quer abandonar o seu apego ou simplesmente entender. Você fala assim, ó, eu não gosto de cachorros. Eu não estou mandando você soltar seu cachorro, seus anormais. Eu estou falando para vocês que, tipo assim, você pensa, pô, é verdade, não faz sentido termos animais de estimação, ou simplesmente essa terra ter animais para quê? Para você matá-lo e comê-lo? Para assassinar os bichos? Tem umas donas Marias, em plural, umas mulheres ignorantes, né?
que, ai, nossa, o meu cachorro, meu gato, mas as ordinárias come galinha, come frango, come peixe, come porco, come vaca, né? Coelhos, umas hipócritas, umas Marias fedidas, umas donas Maria, ai, meu gatinho, meu au, au, umas mulheres podres, sujas e imundas, hipócritas, nojentas. Ai, nossa, meu cachorrinho, meu gatinho. Mas a safada come, né? Come tudo quanto é carne, de menos cachorro e gato, que é a comodidade e a preferência dela. E fica horrorizada lá na China se comer cachorro, gato, escorpião, come o que vier, sabe? Que é podridão, cara. Então, quando eu digo, né? Ontem teve. Nossa, vocês sabem, tanta gente foi bloqueado nessas. De 2 dias pra cá, as URLs nunca mais comenta nos meus canais. Pô, a pessoa pensa, não, realmente o Marcelo falou, não faz sentido, né? Para que temos os animais aqui? Para nós comermos? Né? Porque já é um povo que tudo gosta de comer animais. Ou para que. Qual o sentido de um mundo onde tem bicho? Em que o bicho contribui e soma? Não, no modo cósmico, é mais um tipo de ser para manipular sentimentalmente humano, tanto que elas são manipuladas. Tenta falar para isso, para não aceito, não aceito, não aceito. Sai daqui é nunca, hipocrisia. Mas quando você fala para a pessoa, aí ela começa a te atacar, falando que você está agindo de má fé contra os bichos. E eu fui sempre na internet um dos maiores defensores dos animais. Tem vídeos meus específicos sobre animais. Sempre fui um grande benfeitor e sou um tipo de cara que sou protetor e defensor, mas não igual essas hipócritas nojentas, safadas. Eu sou aquele verdadeiro que é sincero com os bichos. Tanto que bicho nenhum neste mundo serve para ser alimentado. Porque, na realidade, eles nem deveriam estar aqui. Aqui deveria ser um planeta de humanos. Mas tudo faz parte, como eu disse no vídeo, né? Quando criaram o mundo, já estava pronta toda a vegetação, as plantas, os animais, e aí colocou-se, por último, o manipulado, que seria o homem. Então, assim, aí a pessoa pensa, é verdade, né? É um pensamento, é uma forma de eu analisar por um todo. Mas não é que é verdade? Os animais são postos aqui para sofrer. Porque todo mundo come animal, né? Mata os animais. Os animais foram postos aqui para sofrer. Lá você vê os animais uns matando com crueldade um com o outro. Vai lá, às vezes você vê filmagem de bicho faltando um pedaço das costas, um pedaço da lateral, porque o outro bicho tentou atacar, arrancou um pedaço para comer. Então você vê os animais sofrendo em excesso neste mundo. O homem faz dos animais a vida deles um inferno. E fora entre eles que tentam se destruir, uns são mais fortes e destroem os outros. Então você percebe que aqui é um lugar de sofrimento para os animais. Mas aí tem aqueles que são colocados de modo doméstico. A pessoa, gente, não tem cabimento. Tem pessoas que é mais apegada a um bicho do que o próprio filho, ou do que a própria esposa, ou do que a pessoa que às vezes é muito fácil amar aquilo que é fácil de amar. Não tem evolução nenhuma. Amar o bonzinho é maravilhoso. Eu quero ver amar o difícil de ser amado. Eu quero ver amar aquele que é complicado de ser amado. E tem uns pais aí muito ordinários ao extremos, que ama muito mais um cachorrinho ou um gato do que os próprios filhos, que esses pais não têm a capacidade de sentar com os filhos e conversarem e serem amigos deles. Esse bando de nojentos e hipócritas pega um bichinho, mas na hora que um filho ou uma filha precisa de sentar para conversar e ter um amigo, esses miseráveis não servem, entendeu? Aí esses miseráveis não servem. Isso é amor da onde? Amor de privada, que sai pelo orifício barroso, né, na parte de baixo. Então eu fico vendo a hipocrisia dos seres humanos, né? E tem pessoa que ama muito mais planta do que o próprio filho. Não, meus amigos, eu amo os meus filhos. Entendeu? Eu não estou aqui para bajular bicho, animal, amar animal, não. Eu estou aqui para amar o que é difícil de amar. Cada um dos meus filhos tem uma personalidade diferente. Eu tenho que aprender a lidar com cada um, conversar, sentar, mostrar as coisas. Igual esses dias eu falei pro Douglas, você terminou com a sua namorada, meu filho, mas eu vou te dizer, vai aparecer muita mulher
E eu vou dizer para você, pode ser de qualquer lugar. Tem muito jacaré aí se passando por princesa, por sereia. O que tem de jacaré, Douglas, que vai aparecer de jacaré se passando por sereia, cuidado, cuidado, porque eu quero o seu bem. É muito mais fácil eu, por uma pessoa, pegar um bichinho e viver no seu mundo de amor do que você sentar com o filho e falar, pô, tu tá com um problema, o que que tá acontecendo? Conversa comigo, eu quero ajudar você a resolver seu problema. O melhor amigo que você tem sou eu. Pode falar que você não vai encontrar ninguém neste mundo que te ame mais e quer o seu bem do que eu. Então eu fico vendo a hipocrisia. Essa galera da espiritualidade são um bando de nojentos. Nojentos. E aí vocês não têm noção o quão as pessoas elas não usam por sabedoria raciocinar. Pô, peraí, o cara falou isso, mas se eu for raciocinar, não é que é verdade? Né? Eu tenho um cachorrinho, eu vou cuidar dele, mas na hora que ele morrer, eu vou tentar aplicar não me apegar mais a bicho. Para me centralizar mais dentro de mim e mais perto daqueles que estão mais perto de mim que precisam. Não é sair catando mais 10, 15, 20 gato e cachorro, não, que misericórdia. Tenha dó dos vizinhos. Sua casa vira uma carniça e os vizinhos não é obrigado a sentir a carniça de fezes e de gatos, 10, 15 gatos, 10, 15 cachorros, urina. Seu vizinho não é obrigado, porque você tem as suas paranoias, ele não é obrigado a sentir essa carniça e a latição de cachorro no ouvido deles o tempo todo, não. Às vezes, você incomoda as pessoas sem você se tocar, porque você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que só pensa em si e vem falar de espiritualidade, vão se fuder. Vão se fuder, bando de hipócritas e miseráveis. Entenderam? Então é dessa forma que acontece. Eu faço bem para os animais. Enche a casa com 10, 15 cachorros, 11 gatos. É uma carniça, é um fedor. Entendeu? Obriga marido, obriga filhos a aguentar essa carniça, a lidar com pelo para tudo quanto é lado, cachorro latindo para tudo quanto é lado, incomodando a vizinhança. Porque você é feliz sendo assim. Isso é o mais cúmulo do absurdo, do egoísmo de um ser humano. Isso é hipocrisia. E não vem me falar de ascensão cósmica, ascensão planetária, quinta dimensão, de forma nenhuma, bando de hipócritas. Vou falar igual Jesus bíblico, apartai-vos de mim, afaste-se de mim. A hipocrisia, eu odeio a hipocrisia. Mas se a pessoa fosse sábia, peraí, né? Eu vou é uma boa sugestão, uma boa ideia, porque na hora que eu morrer, eu vou estar tão fascinada, preocupada com o meu bichinho de estimação, nem vou estar preocupado com os meus filhos, vou estar preocupado mais com eles, que são totalmente indefesos, incapazes. Cara, tu vai se ferrar lá do outro lado de uma maneira tão grande, que na hora que tu morrer, tu já tá fudido vivo pelo que vai lhe acontecer do outro lado. É igual eu falei para a senhora, pega seus cachorro, cria até morrer. Cria até eles morrerem. O dia que, por ordem natural, eles partirem, ou for a hora deles serem retirados, na hora que não põe mais um no lugar, não. Deixa ficar escasso e acabou. Vai fazer um tratamento para tirar essa obsessão, né, de dentro de você. Porque aí, quem sabe, você vai entender o que é a jornada solitária. Porque na hora que você se vê, pô, tô sozinho, sozinha, tô tendo tempo para pensar em mim, me reconectar comigo. Meus bichinhos foram embora, partiram, não são mais meus. E agora é hora de eu pensar em mim. Peraí, deixa eu olhar se eu tenho filhos ao meu redor. Ah, tá. É inadmissível certas babaquices humanas. E olha que eu sempre fui um dos maiores defensores e protetores de animais. Proteger animal, cambada, não é você encher sua casa com 50 bichos doentes e tratar, incomodar todo mundo dentro da sua casa, seus filhos, seu marido, incomodar a vizinhança com latição, fedor. Não, isso não é ser protetor, não, tá? Tem os lugares certos que fazem isso, que são chácaras mais isoladas do meio ambiente público. O protetor é aquele que, em primeiro lugar, ele não põe um pedaço de carne na boca
de bicho nenhum, de nada. O protetor, em primeiro lugar, ele tem a consciência que ele não vai se alimentar de bicho algum, tá? Até uma simples salsicha. Não, não vou comer nada de carne. Esse é o verdadeiro protetor, ao contrário de muitas carniças aí que latem, né? Que latem e miam, que já é mais bicho e falam muitas asneiras. Fiquei vendo também as pessoas, algumas donas Marias das plantas, né? Você vai na casa da mulher, parece uma selva. O que que acontece? À noite, se faltar ar, oxigênio, não é porque o mundo está acabando, não. É porque as plantas estão sugando tudo o oxigênio, que dá nem para a pessoa pegar uma parcelazinha ali à noite. Olha, é muita, é muita ignorância. Pessoas não entenderem o óbvio. E é por isso que agora eu estou vendo como o Axel disse, que muita pouca gente vai sair daqui. Jeová é Deus, toda a glória e honra a esse grande Elohim, porque realmente ele soube montar um projeto para aprisionar as pessoas pelo ego, pela comodidade, pela facilidade, pelo sentimentalismo, porque os seres cósmicos aqui são considerados seres que nem sentimentos demonstram. Um mundo paranoico, um mundo cheio de sentimentalismo, realmente é uma coisa a se decepcionar. Então, o projeto em si, de você entrar em comunicação com seu eu superior, se é que isso um dia vai acontecer, porque tudo que eu disse aqui até agora, neste vídeo, é o que eu tenho visto. E não adianta a pessoa tentar mascarar ser uma coisa nas redes sociais, sendo que lá, na vida particular dela, ela sabe que ela é o oposto do que ela escreve. Você vai nos comentários, as pessoas, porque eu não gosto disso, eu não faço isso, eu não sou assim. Você vai lá e elas são. Não adianta tentar me enganar ou tentar enganar as pessoas externas, porque a pior condenação é aquela que vem de dentro. Que a pessoa sabe que ela está mentindo, ela sabe que ela está se iludindo quando ela não é aquilo que ela demonstra ser. Isso é hipocrisia. E você quer ter um contato com um ser superior, um alienígena avançadíssimo? Então é hora de você, assim como Clark Kent abandonou o mundo, ele abandonou todo o antigo Clark, se instalou na Fortaleza da Solidão e ficou por 12 anos, 12 anos, 12 anos lá dentro da missão dele, aprendendo sobre si, conhecendo a si, conhecendo o cosmos, o universo. E quando ele se termina o seu projeto de solidão, ele então teve um encontro e encontrou-se com seu eu superior, que é o Kal-El, que é o famoso super-herói, o primeiro super-herói criado por dois judeus, o super-herói draconiano, Superman. Então, onde eu falo para vocês, esse trabalho é um trabalho sério, esse trabalho não é... Gente do céu, a coisa é feia. Tem canais que parecem um show de comédia ou um show circense. Você vai ouvir cada asneira de pessoas que dizem ter contatos com seres extraterrestres ou com entidades de outros mundos ou dimensionais, que eu juro que eu acho que essas pessoas elas têm algum tipo de distúrbio mental. Já vi nego falando que já dançou valsa com reptilianos. Não ri não, Fabiana, é sério. Teve pessoas que falam que entrou no sol. O cara foi no sol, levado numa nave, entrou dentro do sol. Não, você ouve cada coisa. Aí você vai ver, a pessoa não tem nem poder, nem vibração de comunicação. Acho que até o próprio dono do canal, que é um picareta de um sem vergonha, salafrário, mentiroso, de um caráter dos mais piores que eu já conheci, pude conhecer, deve morrer de dar risada por dentro dos seus entrevistados. Só pode. Porque não tem como acreditar em umas asneiras dessa. Porque o trabalho que eu faço é um trabalho de extremamente linha coerente. E muitas coisas eu não entrego ainda porque ainda não é a hora. Então eu vou soltando aos poucos. Como que você, por exemplo, veja uma técnica
que eu uso para com vocês. Eu falo algo real e depois eu posso até colocar algo. Isso hoje já não acontece mais, mas se precisar, farei em algum momento. Eu coloco algo muito forte, 90% aquilo que tem que ser feito e 10% aquilo para ser cômodo, para que as pessoas venham em massa, elas criem afinidade. Aí quando a gente joga, né, futuramente a mensagem no contexto de 100%, exclui os 10% de comodidade que trouxe essa pessoa, de 10, 2, 3 ficam, porque essas pessoas entenderam o contexto final. Aí os outros saem, sabe por quê? Porque não estão dispostos a nada. Isso é da boca para fora. Isso é da boca para fora. Porque na realidade as coisas são sérias. Igual, para vocês terem uma ideia, olha o que eu vou relatar aqui para vocês. Por que as pessoas sendo assim, elas perdem tanto comigo? Por que as pessoas perdem comigo? Quero mandar um abraço para meu amigo Fernando Justino, de São Paulo, uma pessoa que eu gosto muito. Fernando, quando eu for em São Paulo, que tem muito tempo que eu não fui em São Paulo, pode ter certeza, eu vou chegar, procurar falar para você onde eu estarei e você vai lá para a gente se conhecer e conversar um pouco. Te dou a minha palavra, mas é porque tem muito tempo que eu não piso em São Paulo. Uma vez até o Fernando, que eu estava em São Paulo, ele queria me encontrar lá na Liberdade, mas eu estava por conta dos outros, né? E aí meus amigos, era um dos maiores erros que eu cometi. O que acontece? Você tem que entender o seguinte, isso aqui é uma coisa séria. As pessoas, por serem o que são e como é no Brasil, perderam muito comigo. Eu poderia agora estar curando inúmeras pessoas com a minha paranormalidade e todo o conhecimento extraterrestre que eu tenho, que eu aprendi. Para vocês imaginarem como são. Até fiz um vídeo sobre operações e cirurgias e curas espirituais e eu disse que eu nunca atenderia, porque na realidade, se eu, que já faço o processo de cura a longa distância, como que funciona o processo de cura a longa distância? De 100%, você tem chance de 40% de ser curado. Porque a energia, quando ela vai a você, ela vai ser atacada, ela vai ser... vão tentar destruí-la ou ela enfraquecê-la. Então eu mando ela aqui 100% para vocês. 100% para vocês. Que é a energia que eu trabalho pessoalmente. Então, quando eu te envio, isso eu faço todos os dias, para muitas pessoas, e às vezes até nomes específicos, que me mandam, me dá meu nome aí, estou com isso, me ajuda. Ela vai até você. Só que, nessa distância, ela pode receber interceptações. E quando ela chegar na sua casa, onde quer que você esteja, os seres que estão na sua casa, os seres que estão presos aí, que estão trabalhando na sua casa, e isso também tem as partes, né, digamos, tem os obsessores da sua família, do seu marido, tem toda uma questão particular sobre pensamentos, sobre condutas, vícios, vicissitudes. Então, digamos que tem uma legião de seres que estão aí. Então, quando essa energia chega, ela já encontra um escudo preparado para repudiá-la. Então, a eficácia que eu digo para vocês dela encontrar vocês, ela vai diminuindo. Então, de 100%, o que acontece? A chance de você receber essa energia é de 40%. 40% apenas. Porque ela vai ser bombardeada e atacada. Presencial é 100%. Presencial é 100%, é bomba atômica mesmo e não tem como nada repudiar ou atacar. Mas é igual que eu até falei para o Fernando, que ele comentou, né? Por que você não faz? Você tem seus dons, você tem seus poderes, você poderia fazer o bem às pessoas, para quê? Se eu fazendo isso à distância, muitas pessoas que recebem as curas não reconhecem,
e a pessoa ainda sai falando, chamando de picareta, vagabunda, mau caráter, tudo quanto é nome, e ainda por cima, não foi ele que me curou, quem me curou foi eu mesmo, foi os meus aliados, não seus aliados. Acreditem, seus aliados têm certas coisas que eles não dão conta, porque aqui não é a terra deles, aqui é a terra de Jeová e dos draconianos e reptilianos. Seus aliados trabalham limitados, eles fazem o que podem. Então, certas coisas eles não dão conta e jamais darão, porque eles estão em terra inimigas, terras estrangeiras para eles. Então, eles agem dentro dos fragmentos que eles conseguem manipular ou manobrar. Então, é por isso que eu falo, não jogue, não chame seu aliado de super-herói. Fiz um vídeo semana passada falando disso. Não coloque os seus aliados como super-heróis, porque nem eles dão conta. Eles fazem o que eles dão conta e custam a dar conta, porque aqui eles são bombardeados. Bombardeados. Então é você que tem que aprender a fazer. É você que tem que aprender a agir. E não confiar que, tipo assim, porque eles podem, mas eles não dão conta de tudo. E, aliás, de 100%, eles dão conta de 40%, porque 60% eles não dão conta. Porque aqui é terra de Jeová, aqui é terra, aqui tem dono, aqui são terras marcadas. Eles estão na casa estrangeira, não é a casa o lar deles, entenderam? Então funciona desta maneira. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quando, viu? Rapaz, nós temos uns vizinhos evangélicos que, quando eles fazem os pequenos cultos deles em casa, eles tudo incorporam. E o que eles chamam de Espírito Santo é a pombagira. Então eles começam a gritar, dar gargalhadas, começam a rodopiar, dançar, mas ali é o fogo do Espírito Santo dentro, quando eles estão fazendo o culto deles de casa. Então eles acreditam que é o fogo do Espírito Santo descendo sobre eles quando não passa das pombagiras, que até o Michael já verificou, viu, já vi elas, é um território muito marcado, e às vezes essas pombagiras, elas ficam tentando entrar no nosso quintal, e aí é onde a gente faz todo um trabalho para retirá-las. Então elas incorporam nelas, na família, e eles começam a dar gargalhadas, rodopiar, viram um show literal mesmo, digamos, não é um centro espírita, não é um centro de umbanda, porque eles são crentes evangélicos numa das maiores denominações do Brasil, evangélica, mas eles acreditam que essas manifestações é a manifestação do Espírito Santo, quando não passa das próprias entidades incorporando neles. Olha o nível de cegueira, para vocês verem aonde eles chegam. Aí, às vezes, alguma gargalhada, porque eles estão ali fazendo os cultos deles e, de repente, eles começam a ter a manifestação do Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas, se você for comparar, é idêntico a um centro espírita na hora que estão descendo as entidades lá, gargalhada para tudo quanto é lado. E o culto deles. Mas deixa eles lá na fé deles, né? Deixa eles, se eles são felizes assim, que sejam sugados até o pó do Espírito. Mas, como eu estava falando, então, seus aliados, eles não conseguem tudo. E às vezes vocês confiam demais nos aliados, que eles vão ajudar, que eles vão fazer tudo para vocês, graças aos aliados, só que seus aliados são limitadíssimos aqui. Aqui é casa, e a casa, o senhor da casa impõe regras. E às vezes os aliados, têm que se virar para não serem destruídos pelo dono da casa e os seus que estão com ele. E aí o que acontece? Eu até falei, né? Ele falou assim, você podia fazer, eu fiz o vídeo, falei, olha, não dá para mim fazer atendimento, porque se na realidade, à distância, já me chamam de picareta, vagabundo, estelionatário, 171 e tudo quanto é coisa, e olha que recebem muitas curas. Eu tenho muitos e-mails, relatos, pessoas agradecendo. É forte o trabalho que eu faço de retirar males e cura é forte, porque eu vou explicar. Vocês querem saber como é que é o meu trabalho de energização e cura pessoal? Eu vou explicar para vocês como que eu faço nesse vídeo, como que eu trabalho, como que eu faço esse trabalho, tá bom? Mas tudo bem, eu vou contar, mas deixa eu só terminar essa linha de raciocínio, eu vou explicar para vocês a minha técnica, tá? Para fazer esse trabalho. Então, o que acontece? Então, eu falei, imagina se imagina, Fabiana, se eu fizesse um trabalho igual eu faço presencial,
Se já me chamam disso, iam me chamar de estrupador, assediador, iam me colocar crimes. O ser humano não merece, não. É por isso que, às vezes, nem tudo não é da forma que as pessoas alegam sobre esses médiuns babacas que vão fazer esse trabalho, e eles deviam entender que isso não deve ser feito presencialmente com humanos, porque humanos não são dignos de nada. Aí os caras ainda mais servem as entidades que são bem hostis e densas, as entidades se engraçam com as pessoas, mas não é tipo 300, 500 mil mulheres, isso é muito menos. E aí aparece 700 mulheres, 1000 mulheres para meter o pau. Imagina eu fazendo isso. Se eu faço isso a longa distância, tem nego que já me chama depois de receber cura, me chama de vagabundo, estelionatário, 71 vira hate. Imagina presencial, mas é nunca. E por isso perdem. Perdem muito mesmo. Fabiana, há muitos anos atrás, teve um problema de saúde muito grave. Preste atenção agora. Muita atenção, por favor. Fabiana teve um problema de saúde muito grave. Ó, foi eu falar, as entidades cantou para subir. Hã? Parou, né? Parou, né? Os cachorros estavam latindo. Os cachorros estavam agitados, né? O Espírito Santo desceu ali nas gargalhadas. Então, veja bem, como que funciona? É assim. Eu até perdi minha linha de raciocínio, onde eu estava mesmo? Você foi falar de muito tempo atrás. Há muitos anos atrás, isso. Fabiana tinha um problema nos rins, e eu já narrei isso já em vídeos passados do canal, uns 3 anos atrás. Fabiana tinha um problema de infecção de rins. Fabiana dava infecção de rins, foi ginecologista, porque às vezes a mulher madura, mas que tem uma vida sexual, ela pode ter corrimento. Então Fabiana frequentava ginecologista para ver a sua saúde. Então por isso mulher tem que ir no ginecologista sempre, né? Mesmo que não tenha nada, não tenha nada aparente, mas sempre tem que estar indo. Porque pode acontecer. Então ela foi para ver, nada, tinha nada, porque ela tinha uma infecção de urina que nunca acabava. Ela tomava o remédio, o antibiótico, e passados-se 5 dias, depois do tratamento, voltava a infecção. Ela tomava antibiótico e passava 5 dias, no máximo, estourando 10 dias, voltava. Fabiana ficou por 3 anos doente, muito ruim doente, de cama. Ficou internada, eu trabalhando. Teve uma época que eu tive que deixar a Marcele com um parente, o Michael com outro parente, para me trabalhar, porque a Fabiana ficou internada no hospital. Lembra no Santa Genoveva? Sim. Você ficou internada 3 vezes, 2 no Santa Genoveva e uma outra você ficou internada no hospital público. Ela ficava internada, a Fabiana ficava mais ou menos uns 10, 12 dias internada. E ela ficava internada, ó. Estão ouvindo? Ó. 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 Quer que abra a porta? Não. Mais alto ainda. Viram? É o Espírito Santo descendo. Ó. Viu? Isso é porque estamos com as portas fechadas e as janelas fechadas. Tudo fechado. Viram? Mas continuando. Vamos lá. E aí a Fabiana, ela fazia ela ficou internada, ela ficava no máximo uns 10 dias internada. Era muito difícil, porque eu trabalhava e eu tinha que lidar com toda essa situação. Fabiana internada, um filho com um filho com outro. Era bem Não, o Michael era bebê, o Michael devia ter mais ou menos 1 ano de idade. E os médicos foi com um especialista da Universidade Federal de Berlândia. Eles fizeram um tratamento para aumentar forçadamente com medicamentos e hormônios a imunidade dela, porque eles falam não tem cabimento, vamos ter que aumentar a sua imunidade. A sua imunidade, ela precisa aumentar. Então teve um dos melhores médicos de Uberlândia, no caso dela, na Universidade Federal de Uberlândia, e foi uns 3 anos, Fabiana doente, minha sogra chorava. A mãe dela falava assim, pô, a Bia vai morrer. Eu tenho certeza que a Bia vai morrer. Eu tô com medo. Minha filha vai morrer. E quando chegaram os corruptos, os seres corruptos, eu já narrei isso. Fizeram um procedimento na Fabiana
que mexeram no corpo dela e nunca mais Fabiana teve uma infecção de urina. Nunca mais. E olha que, de vez em quando, mulheres têm infecção de urina. E nunca mais ela teve infecção de urina. Tranquilo. Passados-se muitos e muitos e muitos anos. Ela não teve mais. Mas, mês passado, e quando isso acontece, fica um alerta. Fica um certo alerta. Ela veio, né, Fabiana, depois de muitos anos, uma infecção de urina muito forte nela mês passado. E aí fica aquela cisma do passado, né? Fica você fica cismado do passado. E aí o que acontece? A gente foi, né, na pandemia com esse vírus, Uberlândia infestada, Uberlândia tá o caos ainda, bater aí? Uberlândia tá o caos ainda. Hoje está agitado. E Uberlândia, o caos, mas o caos mesmo. E aí o que acontece? A gente ficou, tipo, não tem como, né? Antibiótico só se compra via receita. Então vamos marcar uma consulta com você no médico, e mesmo em ambulatório é perigoso. Ela foi, consultou e pegou o remédio, o antibiótico e tomou. Fez o tratamento, se eu não me engano, 7 ou 10 dias, uma coisa assim. É um antibiótico mais específico para a urina. Então ela fez isso. E aí, passados-se 15 dias, tô vendo a Fabiana para baixo, triste, preocupada, meio amargurada. O que era? É um rapaz que passa na rua. Ah, tá. Ele vai vir. Ah, o guardinha? O guardinha. Ah, tá bom. Mas no sábado assim? Mas aí ele vai vir assim. Tá. Aí a Fabiana amargurada, a Fabiana triste, para baixo. E eu tô vendo essa mulher cabisbaixa, ontem, anteontem, bem para baixo. E eu falei assim: o que está acontecendo, Fabiana? Por que você tá para baixo desse jeito? Encosta direito essa porta que tá mais vazado o som. Por que você tá? Porque lá a festa do Espírito Santo tá lá, tá a todo vapor. Encosta isso. Aí isso. E quando ela encosta bem, ela fecha bem. E aí eu falei: o que foi? Nada, de boa, quieto. E aí, quando foi ontem à noite, de madrugada, tô vendo ela chorando na cama. E eu perguntei: o que foi que aconteceu, Fabiana? Eu fiz alguma coisa, os meninos? Não, eu tô com medo. Eu tô com medo. Medo do quê? Medo de morrer. Por quê? Marcelo, tá voltando a infecção de urina. E não tem nem 15 dias que eu tomei o remédio, fiz o tratamento certinho igual o médico mandou. E tá voltando, tá doendo, tá ardendo, tô sentindo dor na bexiga. Porque há muitos anos atrás o médico disse que as bactérias iam para a bexiga e isso ia comprometer até a bexiga dela. E aí eu falei: sério, sério? E ela falou: olha, eu não queria morrer agora, porque eu sei que está voltando a ser como era antes. E eu tô mal e eu queria ver os meninos adultos, eu queria ver os meus filhos grandes adultos. Eles são muito jovens, muito novos. O Michael tem 16 anos, a Marcela tem 17, né? O Douglas tem 20, 21 ou 22? 22. Eu queria ver os dois adultos, queria acompanhar a vida deles, mas eu sinto que... Nenhum deles tem uma vida ainda. Né? eu queria acompanhá-los. Eu estou sentindo muita dor. Estou custando a urinar. Eu não queria te falar, eu não queria ir agora em Uberlândia
no médico, porque os hospitais tudo está fechado, morrendo médicos e enfermeiros um atrás do outro. Uberlândia está o caos. E se eu for, e ainda correr o risco de pegar, porque aqui tem a variante da britânica e a brasileira, que é mais contagiosa e mais agressiva, se eu pegar, eu sei que eu vou morrer. Falei, não, tranquilo. Falei, olha, Fabiana, eu só aceito Jeová te tirar daqui. Se for a vontade de Jeová te tirar daqui, você vai desencarnar aqui até dormindo. Mas se for porventura alguma entidade espiritual, porque eu andei atacando muito a Umbanda, essas entidades, se for alguma entidade espiritual, vou resolver isso para você. Sai do quarto. Se eu esquecer ou modificar algum detalhe, você me lembra. Fui na cozinha, enchi um copo de água, fiz um procedimento de toques energéticos. Isso é coisa minha, particular. Fiz todo o procedimento de toques em cima desta água. Trouxe para ela, a água veio amarelada, né? Você achou que eu tinha posto era de pirona, alguma coisa assim? Eu achei, tava esquisito. A água tava de cristalina, ela ficou amarelada, como se você tivesse despejado um frascozinho de dipirona, aquela amarela. Eu havia feito um encantamento do toque. Eu falei, agora você bebe. Não, a Fabiana ficou, deixa ele assim no copo. Falei, rapaz, tem cheiro não, bebe isso daí. Não foi? Porque se fosse de pirona, ela tava assim, ó. Eu odeio de pirona. Falei, rapaz, bebe isso daí, não tem gosto de nada não. E aí ela bebeu, tinha gosto de nada, né? Não. Zero, mas a água era amarela. Porque eu fiz a transmutação energética na água. Fui lá no filtro, no bebedouro, de filtro de água mineral, e fiz um procedimento de toque energético. Falei, bebe isso daí. E aí eu falei assim, desliga a luz do quarto, deita e coloca os seus braços em repouso do lado do seu corpo. E aí falei, fecha os teus olhos, porque aqui eu vou usar símbolos que eu não queira que você veja eles. E comecei a fazer um procedimento de tokens muito fortes astrais. E ainda fiz todo um procedimento de restauração energética no corpo dela e foquei principalmente aonde se encontra a bexiga e o intestino. Fiz todo um trabalho energético ali, de limpeza da aura energética. Lembra dos 3 pontos energéticos do vídeo que eu falei sobre o sal e o cristal líquido? Lembra? Tem nada de chakra. Eu tenho até nojo desse nome chakras. Fiz todo o procedimento, dura ali mais ou menos uns um minuto, não foi? Foi bem rápido. Foi rapidinho. Utilizei algumas palavras especiais e aí falei assim, olha, agora você vira para o lado e você dorme. Que a segunda parte do trabalho de cura de você ainda vai vir. Essa é a primeira parte. Tem a segunda. A segunda parte já não é aqui. Ela vem do outro lugar. E aí eu me projetei. Eu consigo me sair do meu corpo normal por um dom desde criança que veio se aprimorando. E eu mentalizei aonde eu iria no foco principal do ataque à Fabiana. Quando eu me projetei, que eu saí do meu quarto e parei no imenso campo, tinha um muro muito alto, branco, e esse muro, ele fazia assim, ó, ele fazia meio que aqui uma curva. E assim, imaginem isso aqui, ó, mentalizem esse desenho. Era um muro. E aqui se encontravam, na minha altura, estátuas vermelhas com chifres e tridentes pretos, mas era mais ou menos umas 6 na minha altura. Estátuas vermelhas com tridentes pretos e chifres pretos na minha altura. E ali se encontravam muitas oferendas.
ali. E nas laterais se encontravam seres que pareciam urubus, só que com cabeça de macaco, mico. Em cima desses seres, desses urubus, tinham duas crianças que pareciam índias mais escuras, quase que imagina um índio preto, daquele jeito. E haviam pegando fogo como se fosse, deixa eu achar, vasos. Sabe aqueles vasos que se põe água, aqueles vasos de barros altos e compridos? Eles estavam ali, só que saía fogo. Era como se fossem tochas de fogo. E era um terreno. E ali estava o foco do ataque à Fabiana. E aí eu parei bem ao centro e eu comecei a mentalizar uma esfera de fogo. Eu falei, eu vou queimar tudo agora. Eu fui criando uma esfera de fogo, uma bola de fogo. Não era luz, não, era fogo mesmo. Fogo. Não era luz, era fogo. E ela foi crescendo, 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 até que os meus braços abriu-se mais ou menos de 1,5 metros. Eu tinha uma imensa esfera de fogo. E aí eu a levantei e eu a arremessei. Quando eu arremessei, deu uma explosão tão grande naquele lugar. É como se, tipo, já viu quando explode aquelas refinarias de óleo nos filmes? Mais ou menos naquele estilo. Houve uma explosão tão forte naquele lugar que quando eu olhei, as estátuas estavam lá, dentro do fogo, e elas começaram a se derreter. Elas não explodiram, espedaçaram, elas estavam lá, intactas. Só que elas, com o calor, começaram a derreter, por causa da explosão, que gerou uma onda de calor, mas não era um fogo, era uma energia espiritual. E ali ela começou a se derreter. Mas foi uma coisa parecendo uma explosão, uma bomba. E quando eu me voltei, eu vi a Fabiana atrás de mim parada, porque fazia parte do feitiço prendê-la. Eu segurei na mão dela e falei, venha comigo. Aqui você não fica, você está livre. Mas nisso, do fogo, saiu-se daquele urubu. Imagina um urubu de 1 metro de altura, parecendo um mini pônei, da altura de um mini pônei, não, da altura de um podrinho, com esse índiozinho, e eles estavam pegando fogo mesmo, fogo. E eles vieram, e o que acontece? Esse menino veio me amaldiçoando de tudo quanto é nome, era um índiozinho preto, mais ou menos ali, aquela entidade era preta, mas tinha o cabelinho de índio, aspecto de um índio, e ela veio me xingando, me amaldiçoando. E aquele urubu com cabeça parecendo de mico, com os dentes, veio tentar me morder, pegando fogo, eles estavam ali queimando. E aí foi aonde, quando aquele veio tentar me morder, eu dei uma pesada bem forte na cabeça daquele, digamos, aquela mistura de mico com urubu, e ele caiu no chão, e o menino que estava queimando, e eu via que ele começava como se pegando fogo em desespero, saía correndo. E eu dizia que não ousem mais atacar a Fabiana. Que a Fabiana, sim, possa desencarnar, mas pela vontade daquele que é o detentor de todas as vontades e desejos aqui, que é o Senhor, Lorde, nosso Jeová, o Deus dessa terra. Vocês não. Vocês não terão poder sobre ela. E ali foi se quebrado a magia. Porque na realidade, muitas pessoas tentam de tudo, mas não conseguem as curas, porque, embora se faça o trabalho energético,
mas a origem, o foco do mal na sua vida continua. A origem, o foco ainda existe. Então nós podemos chamar que não é cura, é alívio de sintomas. Então você passa por um alívio de sintomas e não existe cura alguma. Então, para se ter a cura espiritual, existem duas etapas. A tridimensional, que podemos chamar do alívio de sintomas, e aí depois nós partiremos para a origem do sintoma, que sempre é espiritual. A origem é espiritual, é lá que se origina o ataque. A enfermidade, ela nasce no astral, ela vem do astral. Então você pode, conforme for o nível da enfermidade, que tem enfermidades que têm um nível maior e outras menor, outras intermediárias, conforme o nível da intensidade daquilo que querem fazer com você aqui, se for um ataque mais brando, mais raso, mais superficial, apenas um trabalho de longa distância consegue quebrar a energia, porque a energia chega em você e ela vai lá na origem. É como se fosse assim, ó. Imagina, aqui está o ponto de origem. Ele lança uma onda que entra em choque com outra. E conforme for, se essa onda for mais fraca do que a energia que você recebe, ela vai fazer o que? Ela vai empurrar a onda e ela vai dissolver lá na origem. Isso acontece e é raro. Agora, se o ataque for muito poderoso, muito forte e eminente, aí o que acontece? Aí você tem que ir lá no plano espiritual, na dimensão que eles se encontram, e aí o pau tem que quebrar lá. Tem que ser destruído lá, porque após a destruição lá, automaticamente o seu espírito vai se recuperar aqui. Então essa questão de curas espirituais, ela é muito complexa, muito complexa. Então por isso que o quê? Quando a medicina ela não dá conta de resolver o BO, porque a medicina ela trabalha na tridimensão, ela é uma ciência tridimensional, tá? Então o que acontece? Quando a medicina não consegue, porque os nossos corpos, eles são reflexos do espírito. Às vezes, o atendimento espiritual que você possui lá também é um trabalho em conjunto. Seus aliados podem conseguir resolver isso lá para você. Os seus aliados, é isso que eles tentam fazer. Só que tem coisas que seus aliados não dão conta. Por que eles não dão conta? São mais fracos? Não, é porque eles não têm as chaves de autoridade para atuar no reino de Jeová. Porque para você atuar num grau máximo, você tem que ter as chaves dadas pelo próprio Jeová. Então os aliados, eles não têm as chaves dadas por Jeová. Porque o que chamamos de aliados para sair do planeta, que faz um trabalho inverso de libertação, Jeová é inimigo dele. É inimigo dele. Ele não gosta desses seres. Então o que acontece? Então eles tentam, dentro do possível, te ajudar. Então, às vezes, conforme a origem do foco espiritual, eles ajudam. É onde vocês veem alguns medicamentos, tratamentos tridimensionais que dão certo. Por quê? Houve-se uma intercessão espiritual. Mas, às vezes, o foco da origem é uma coisa tão absurda de poderosa e forte do outro lado, que se faz necessário digamos, a interdição, a lutar, brigar e destruir o foco lá na origem. E é por isso que acontece que muitos, porque os seres, os extraterrestres primitivos, né, os pleiadianos, reptilianos, eles, de uma certa forma, brigam entre si. Ali existe muito ego e vaidade. Eles não têm uma unanimidade de hierarquia e incompreensão. Às vezes um fala mais alto que o outro ali, e o outro não aceita que o outro fala mais alto, e o bicho começa a pegar entre eles. Então existe um pouco de descontrole. E é aí onde eu falo para vocês. É nessas, digamos, vou achar a palavra, é nesses momentos em que eles estão não tão em alinhamento, né, que existem as brechas de curas. Mas aí o que acontece? E existe também as curas espirituais, que é quando a medicina não dá conta, as pessoas procuram os médiuns espíritas para fazerem, né, as entidades fazerem a cura.
E aí aonde por que as entidades curam? É porque eles vão lá no plano astral, vê aonde é a origem, negociam, conversam, às vezes brigam, e aí quando eles voltam, eles mexem ali. Sabe esse período que você faz a cirurgia aqui? Ó, você faz a cirurgia e você tem um período de descanso, de recuperação. É assim que funcionam as cirurgias espirituais. Ele faz o quê? Ele te opera, mas ele fala, ó, em tantos dias você vai ter que guardar repouso, e esse repouso é muito parecido com uma cirurgia normal, tridimensional. Por quê? É esse período que você vai repousar, ele vai lá fazer o que eu fiz com a Fabiana. Eu fiz o procedimento de cirurgia espiritual nela, mas ao mesmo tempo eu tive que me desdobrar e ir lá no espiritual resolver o problema. Então, esse período que eles pedem, esse prazo para a pessoa manter em repouso, se resguardar, é porque eles fazem a primeira parte aqui e vão fazer a segunda parte lá. E aí isso pode ser a curto prazo ou a longo prazo, dependendo do que está acontecendo lá. Então, todo o foco de origem espiritual, de doenças e enfermidades, vem do plano, né, do plano espiritual. Todas as doenças vêm de lá, principalmente as que levam às mortes, como cânceres, doenças degenerativas do corpo, porque existem intrigas, existem interesses astrais que jogam isso em vocês, como as larvas, como, por exemplo, as lacraias e tudo mais. E aí eu fiz esse procedimento, eu nem tinha perguntado para ela, agora de tardezinha você falou, melhorou? Tá ótimo. Passou aqueles sintomas, tudo? Passou. Você considera que você está normal? Sim, tô normal. A angústia de dentro de você saiu? Saiu. O medo? Sim, melhorou. Melhorou? 100%. Então, eu falo para vocês, é por isso que as pessoas perdem. Fiz para ela, eu sei que ela nunca vai sair falando mal de mim. Mas o humano, com seu comportamento egoísta, com seu comportamento mascarado, é isso, você faz o bem para as pessoas e depois elas vão sair contra você. Tá vendo como as pessoas perdem? E perdem feio. Ah, mas você deveria, por exemplo, levar as pessoas mais sérias. Eu pergunto pro Axel, e as pessoas sérias? Ele dá risada. Até que elas não saiam daqui, até que elas não consigam, até que elas consigam sair daqui e não mais se prendam aqui, elas passarão a serem sérias, porque são inconstantes. São pessoas que são obsediadas o tempo todo, são atacadas o tempo todo, não só astral como aqui, e essas pessoas, elas podem sim virar-se contra você, até as pessoas que você nunca imaginaria em sua vida que pudesse o fazer, podem fazê-lo e se tornar seus inimigos. Então, mediante isso, a gente ensina a fazer. E é isso que eu vou fazer. Não vou ensinar os tokens, porque os tokens são particulares meus, mas dentro numa margem mínima, vou ensinar a você a fazer isso. É eficaz? Vai depender de você. Vai depender somente do que você busca, qual o seu grau de comprometimento consigo mesmo, com o seu grau da sua fortaleza, da solidão interna, da sua busca. Caso contrário, eu não consegui. Se você não conseguiu, tudo é inteiramente culpa sua. Não me responsabilize pelo curso de energização e tantos cursos que eu vou dar esse ano. Se não tiver êxito, o único culpado é a sua incompetência e não a minha. Quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Então eu digo para vocês, eu já comecei ontem já o curso de energização. O vídeo sobre o sal e o cristal líquido já é um curso, já é um treinamento, já é um ensinamento. E ontem eu expliquei melhor do que eu expliquei quando eu fiz há uns 2 anos atrás. Aquilo é a primeira aula. E se você assistir todo o vídeo, vocês acreditam que ainda vieram me perguntar se não existe nada que possa colocar junto com o sal para ajudar ainda mais? Me perguntaram se existe alguma coisa que possa acrescentar ao sal para ajudar ainda mais no banho. Não vou dizer para vocês.
Então, não acreditam no sal. Não acredita no poder do cristal que líquido. ele é. Do cristal Porque tem dele. que pôr algo a mais. Então, essa é onde vem o quê? A dúvida. E a dúvida é aonde deixa qualquer pessoa na estaca zero. Ela volta todinha para trás porque ela tem dúvida. Pare, pense, reflita e analise. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.